22, Josué, capítulo... Tiraram o livro de Josué da minha Bíblia? Capítulo 22, e meus queridos, nós vamos ler o versículo 10, irmãos, capítulo 22, versículo 10, que diz assim: E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubens e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. O versículo de número 26 diz assim: pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício. Amém. Nós vamos tomar alguns minutos, queridos irmãos, para lembrar a toda a igreja, e especialmente aos meus companheiros pastores, que cada um de nós deve ter o seu altar, e como saber valorizar este altar perante Deus. Meus queridos, é bem conhecido, pois todos nós que lemos a Bíblia sabemos que altar é o lugar onde adoramos a Deus e apresentamos o nosso sacrifício ao Senhor, lugar de concerto e o lugar onde o fogo não pode se apagar. Meus queridos, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo que domina o nosso ser, ele nos inclina, naturalmente nos leva a sentir uma necessidade de termos um lugarzinho aonde podemos orar, aonde podemos meditar, aonde podemos glorificar o nome de Jesus. E esse lugarzinho, irmãos, nós chamamos de altar. Eu tenho meu lugarzinho lá em casa, o meu lugarzinho onde eu oro. Para mim aquilo é o meu altar, que ali está. Mas este é o altar físico para mim. Mas para todo o povo, lembramos que nós possuímos um altar na vida espiritual, pois nós acabamos de fazer aqui a leitura de 2 altares. Um altar aonde Elias colocou lenha e Deus mandou fogo, e no segundo versículo nós encontramos essas tribos, 2 tribos e meia de Israel, construíram um altar, mas um altar de grande aparência, mas não tinha cordeiro, não tinha fogo e, meus queridos irmãos, não tinha sangue. No verdadeiro altar de Jesus Cristo Senhor, lá estava o cordeiro, lá tinha sangue. Aleluia! Lá estava, meus queridos irmãos, o Filho de Deus, produzindo vida para todos nós. Eu disse aos irmãos que o nosso assunto seria, irmãos, falar um pouquinho sobre o nosso altar.
Pensemos juntos. O altar é o lugar de adoração e de sacrifício. Isto significa dizer que nós temos um altar. Estamos verdadeiramente valorizando este altar para nos apresentar ao Senhor? Queridos, a nossa vida espiritual, amados, é de um grande valor. Nada pode, nada deve substituir, irmãos, esta salvação preciosa que o Senhor nos deu. Custou cara. Não foi o cruzeiro, não foi o dólar, não foi esse. Não, custou o precioso sangue de Jesus. Aleluia. Essa salvação preciosa, meus irmãos, nos leva a buscar, diante de Deus, dedicar a nossa vida espiritual. O nosso altar deve ser valorizado. Eu pergunto, como está o seu altar? Está sendo usado? Você ora? Você glorifica a Deus? Você apresenta o seu sacrifício a Deus? Meus queridos, o segundo texto diz que aquelas 2,5 tribos de Israel fez um altar de grande aparência, mas era um altar que, irmãos, não tinha nenhum valor espiritual, senão para relembrar uma religião. E o nosso altar não é assim. Nós estamos aqui com a presença de pastores de todo o Brasil, e certamente estes companheiros estão mostrando para a igreja o verdadeiro altar do crente perante a presença do Senhor. Pois, queridos, não podemos ter um altar somente de aparência. Não, absolutamente não. É bem verdade que, para nossa tristeza, já existem alguns grupos, amados, somente dizendo, sou crente. O rótulo, a religião. Mas isto, meus queridos irmãos, não significa salvação. Amados, hoje nós temos grupos evangélicos, até no último carnaval, tinha um bloco dos evangélicos. Que vergonha! Aquela gente que estava pulando o carnaval, quando vai orar, como é que se apresenta ao Senhor? Será que todos estavam somente com a cara lisa, não tomaram alguma coisa para poder estar pulando o carnaval? Olha, irmãos, quem pula o carnaval topa qualquer parada. Não já adianta ter tomado tudo por lá. Mas, queridos, o nosso altar é diferente. Não é só de aparência. Não, senhores, não somos uma igreja somente com o título Assembleia de Deus. Não, absolutamente não. Esse título não nos garante o céu. Mas o meu e o seu altar, valorizado na presença de Deus, com oração, com jejum, com lágrimas, aleluia, isto nos faz fortalecidos na presença do Senhor, aleluia. Felizmente, amados, hoje temos muitos grupos religiosos com o nome de evangélicos, mas o altar é de aparência. Alguns fazem, olha, uma propaganda muito grande, televisão, e olha, irmãos, uma propaganda tremenda pela internet, e
quando vai se buscar, amados, o valor espiritual deste altar só tem aparência. Só tem aparência. Irmãos queridos, nós, pela grande bondade do Senhor, procuramos com muito cuidado, nós, a liderança do Brasil, na Assembleia de Deus, a conduzir o nosso povo no mesmo modelo criado em 1910. Gunnar-Wingre e Daniel Berg, quando eles chegaram no Brasil, já tinha evangelho, mas faltava a coisa principal, faltava valorizar, faltava o fogo, faltava o poder, faltava a operação do Espírito Santo. Glória a Jesus. E aqueles homens não eram diferentes, mas eles chegaram ao Brasil com o coração pegando fogo. Aleluia. E eles começaram a falar: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Breve voltará para buscar a sua igreja. Aquela mensagem simples, irmãos, ainda está ecoando em todo esse grande território nacional. Aleluia. Crentes que postulam, valorizam, porque, amados, o nosso altar é o resultado do nosso testemunho, do seu comportamento diante de Deus. Nós não podemos ser crentes somente de fachada, absolutamente não. Meus companheiros, creio que todos os senhores estão cuidadosamente ensinando a igreja como ter uma vida consagrada ao Senhor. Mas somos obrigados a confessar aos irmãos que alguns companheiros têm um pouquinho de vaidade em se apresentar à igreja. E quando vão pregar, irmãos, aí faz aqueles eloquentes discursos e começa a fazer citações filosóficas. Platão disse assim, Sócrates disse assim, quem disse assim. A igreja quer lá saber disso, irmãos. A igreja quer saber o que Jesus falou. Aleluia! O que Jesus falou. Glória a Jesus. Meus irmãos, meus amados, eu autografei, aliás, fiz a apresentação de um livro de um irmão, pastor lá em Brasília. Aquele irmão, na época da ditadura, era o diretor da censura aqui no Brasil. E, amados, naquela época, na ditadura, a censura era terrivelmente procurada. Mas, na sua casa, a sua esposa arranjou lá uma mocinha pretinha, crente, para trabalhar na casa deles. E a menina foi pouco a pouco, trabalhadora, fiel, ganhou a confiança dos patrões. E um dia estavam tomando café, se preparando para tomar café pela manhã, mas o doutor estava com o semblante caído. E ela olhou assim, chegou pertinho do ouvido dele e disse: doutor, Jesus te ama. E foi embora. E ele tomou café, foi para a sua repartição. Ele disse: pastor, eu cheguei no escritório, eu estava o dia todo aquela voz no meu ouvido: doutor, Jesus te ama. Doutor, Jesus te ama. E ele disse: quando eu cheguei em casa, tardezinha, chamei aquela pretinha lá: vem cá, senta aqui. O que é que significa esse negócio de doutor, Jesus te ama? Ela então humildemente começou a falar de Jesus, do amor de Jesus.
simples, semi-analfabeta, mas cheia da unção do Espírito. Aleluia. Falou para aquele homem e ele disse: eu quero ir ao culto lá na sua igreja. Ela disse: doutor, vá ao culto lá na sede, lá está o pastor presidente, ele prega bem. Eu congrego aqui numa congregaçãozinha aqui, e aqui o dirigente é muito simples. Ele disse: não, eu quero ir onde você vai. Ele foi com ela para o culto, e naquela noite aquele irmãozinho tinha orado. Simplicidade da palavra, mas o Espírito Santo revelou ao coração daquele homem o verdadeiro amor de Deus. Quando o irmão fez o convite, ele levantou as duas mãos e veio para frente, e a igreja orou por ele. Meus queridos irmãos, aleluia, a simplicidade do Evangelho revela o nosso caráter cristão, como nós servimos ao Senhor, revelando para essa gente, irmãos, o altar que está edificado dentro de nós. Aleluia. Agora tenha cuidado, escute com precisão. Quando você aceitou Jesus, você aceitou a Cristo, chegou com toda aquela bagagem de pecado. Não importa quais os pecados, pequenos e grandes, não importa. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou no seu ser. E a presença do Espírito Santo, amado, através da pregação do Evangelho, ela sufocou aquela velha natureza. Mas escute, a minha natureza, ela não deixou de existir. Ela está aqui, está presa, está sufocada, dominada pelo Espírito Santo. Mas tenha cuidado, quando você dá oportunidade para que essa natureza se manifeste, aí acontecem coisas terríveis. Você vai negar, você vai sentir, na verdade, a velha natureza querendo sufocar a sua nova natureza recebida da parte do Senhor. Mas, meus queridos, eu li um altar grande, bonito, de grande aparência, mas não tinha cordeiro. Não adianta fazer muita propaganda em determinados meios de comunicação, quando na sua igreja o cordeiro pouco é revelado. Se fala muito de alguns irmãos pregadores do passado, aí fala porque fulano disse isso, fulano escreveu aquilo, e fulano, muito bem, mas eu quero saber o que é que Deus está falando hoje, o que é que Ele está falando hoje para a igreja. Aleluia. Nós não podemos descuidar, irmão, do altar que criamos a nossa vida através da nossa fé. E nós, pastores, não podemos querer, irmãos, enfeitar o altar de Deus. Deixa que a graça, deixa que a unção do Espírito manifestada no nosso coração, aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, eu estou aqui me lembrando, ainda criança, minha mãe não era crente, ela era muito católica, e lá em casa tinha lá um santuário com santo de várias qualidades, pequeno, grande, preto, branco, tinha vários, muita fita, muita coisa, e a minha mãe sempre estava ali ajoelhada, orando lá, rezando os seus negócios lá. Mas um dia meu pai aceitou Jesus,
E chegou para ela e falou: agora, naquela época, eu sou protestante, eu sou crente. Ela disse: ah, não, mas não pode ser, eu não quero. Ela foi para a missa, falou com o padre que o marido agora era protestante, e o padre disse para ela: não pega naquele livro de capa preta, eu vou te dar um livro para você ler. Aí deu o Novo Testamento para ela. Ela leu o Novo Testamento e nunca mais voltou lá no templo do padre. Glória a Deus. Irmãos queridos, nasceu do coração dela. Aquele altar foi, irmãos, completamente inutilizado, porque nada daquilo tinha valor. Valor tem quando eu e você nos prostramos diante de Deus. Aleluia, glória a Deus, reconhecendo o que somos. Lembra-se daqueles dois que foram se apresentar em oração? Um dizia: eu sou santo, eu dou os meus dízimos, eu jejuo mais do que os outros. E a Bíblia diz que o outro nem sequer levantou a cabeça. Disse: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. E a Bíblia diz que este voltou justificado para a sua casa. Nós devemos ter cuidado com o nosso altar, da nossa vida de consagração a Deus. Esse altar, irmãos, ele não é manifestado somente dentro do templo, é lá fora, aonde você anda, certo? Porque infelizmente tem pessoas que no templo são santos, mas lá fora já começa um pouquinho diferente. E em casa alguns, olha, eu me lembro que certa feita fui tratar do problema de um pastor, não vou dizer aonde, mas lá ele era assim, ele na igreja era um santarrão, no comércio ele era um embrulhão, em casa ele era um leão. Este homem foi tirado do ministério, porque na verdade o seu altar não condizia com a fé que ele pregava. Queridos irmãos, meus companheiros, tenhamos cuidado para que a nossa igreja, para que os nossos irmãos não venham a construir um altar bonito, grande, mas sem o cordeiro. Aleluia. Altar sem o cordeiro não tem valor. Altar com o cordeiro tem um grande valor diante do céu. Aleluia. Há muitas pessoas, irmãos, que até têm desejo no coração, mas que não se dedicam a uma vida de santificação diante do Senhor. Meus irmãos, tristemente devo dizer que existe, não vou falar das casarias, aqui de São Paulo, nós temos aqui 2.000 e poucas congregações, mas se procurar na relação, tem congregação aqui que faz tempo que não traz um pecador para o batismo, lugar onde muito tempo Jesus não batiza com o Espírito Santo. Mas o que é isso? Está lá, bonita a congregação, um cooperador, um dirigente, um falador tremendo, um eloquente orador, mas irmãos, falta o cordeiro, falta o sangue, aleluia, glória a Deus, falta o fogo. Nós somos crentes pentecostais, crente que faz barulho perfeitamente, faz barulho, faz, aleluia. Eu me lembro, uma certa feita eu estava fazendo um curso de inglês, e aí num lugar bom, e ali tinha uma senhora, pelo porte dela, a mulher que vivia financeiramente muito bem, e um dia ela estava estudando também, e um dia eu me manifestei como crente. Ela disse: pastor, é daqueles que andam na rua pregando perfeitamente, na esquina pregando perfeitamente.
Eu sou um daqueles que anda de esquina, cantando hino, pregando, porque esse foi o altar que Jesus colocou no meu coração, e eu devo revelar para aqueles que não conhecem Jesus. Meus queridos, altar de fachada, igreja de fachada. Nós, repito, não podemos, queridos irmãos, nos apegar somente com o título da nossa igreja. Lembrem-se, amados, eu não sou um pastor saudosista, mas eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, na década de 40, eu me lembro que cultos de oração e doutrina, quando terminava o culto, os irmãos saíam com o lenço na mão, enxugando as lágrimas. A operação da presença do Espírito Santo na igreja. E o pastor era um grande teólogo? Não, ele era um bom crente que vivia na oração. Aleluia! Isto é muito importante. A igreja, o pastor deve ensinar a igreja, valorizar a sua presença diante de Deus, como se apresentar ao Senhor. E olhem, queridos, lá do céu, a Bíblia diz que os olhos do Senhor acampam-se, procurando aqui os fiéis da terra. Deixe que paire sobre você os olhos do Senhor, que a sua graça seja derramada sobre a sua vida, que você nunca vai se esquecer. Nós temos, irmãos, um conhecimento bíblico. Nós ainda somos, irmãos, a continuação daquela igreja lá do dia do Pentecoste. Não podemos esquecer disto. Jesus disse: fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Queridos, nós somos a continuação daquela igreja. Aleluia! Deus tem nos ajudado. Olhando para trás, eu me recordo, irmão Cícero, o nosso inesquecível pastor, algumas vezes ele me disse: Zé Wellington, e ele dizia, em 1924, quando eu comecei a cooperar lá na Paraíba, ele disse: quantas vezes eu ia dormir, colocava um lençol dobrado no estômago, porque não tinha comido nada, não tinha o que comer. Mas hoje, meus companheiros, Deus tem dado à igreja, naturalmente os pastores. Hoje nós temos, olha, tempos bonitos. Hoje nós temos carro novo. Naquele tempo não tinha transporte. Os pastores andavam a pé, a cavalo. Quando tinha um pouquinho de dinheiro, comprava uma bicicleta. Hoje cada um de nós tem o seu carro, carro novo, bonito. Glória a Deus por isso. A igreja tem dinheiro, graças a Deus. Deus tem dado, irmãos queridos, tudo necessário para levar ao povo, revelar aquela gente, que essa gente lá de fora também precisa de um altar, se apresentar diante de Deus como crentes. E esta mensagem está com você, está comigo, está conosco. Que os nossos pais não tiveram, hoje nós temos com abundância, não falta, glória a Deus por isso. Mas, meus irmãos, precisamos simplesmente valorizar o nosso altar diante de Deus. Eu li os dois altares. O altar de Elias, ele olhou para o altar e viu que o altar estava desconcertado. Tinha alguma coisa fora do lugar. Irmãos queridos, na vida espiritual é assim. Tiver alguma coisa fora do lugar, o fogo não cai. Elias olhou e disse: eu tenho que arrumar primeiro estas pedras, colocá-las no seu devido lugar,
e depois então que tiver tudo certo, eu vou pedir e Deus vai mandar fogo do céu. Tenha a sua vida diante de Deus consagrada e pode pedir, porque o mesmo Deus de Elias mandará para nós fogo do céu, unção do Espírito Santo, glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu olho para a Bíblia e vejo que a igreja em Corinto era uma igreja abençoada. Paulo diz que lá se evidenciavam todos os dons. Amados, em alguns lugares, irmãos, o culto é morno, é morto. Não tem glorificação, porque eu não sei. Parece que não há ânimo da igreja em glorificar o Senhor. Essa é a realidade. Falar em línguas estranhas, se alguém falar, espanta, fica olhando quem é, o que está acontecendo. Irmãos, isso deve ser comum na igreja. Glorificação é continuada, língua estranha é manifestada, poder de Deus é visto, a operação do Espírito Santo deve ser continuada na nossa vida, em cada culto, sim, senhores. Aleluia. Oh, queridos, coisa linda. Eu vou encerrar contando a vocês aqui uma experiência. Se não me falo, de 1957, 58, eu dirigi a congregação lá no bairro chamado Vila Espanhola. E, irmãos, Deus abençoou, aquela congregação cresceu. Eu tinha ali um irmão que era cobrador da antiga CMTC. E aquele irmão um dia chegou para mim, dia de Santa Ceia. Ele estava sentado ali, que estava no coral. Ele veio e chegou e disse: pastor, eu chorando, eu peço a Jesus e ele não me batiza com o Espírito Santo. Eu falei: Aristão, vai sentar. Mas senta orando, quem sabe se não vai ser hoje. Ele sentou-se, ficou orando, irmãos. Daqui a pouco, de alguns minutos, Deus mandou a faísca do céu, queimou o cristão. Irmãos, e aquela faísca foi passando de crente para crente. Olha, o Espírito Santo dominou, irmãos, o nosso ambiente totalmente. Aquele culto que deveria terminar às 4 da tarde, 4:30 da tarde, 16:30, terminou 11 horas da noite, 11 eu mandando o povo ir para casa. Jesus batizou 53 crentes com o Espírito Santo em um culto só. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Conserta o altar e o fogo do céu continuará caindo sobre os nossos corações. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar seguimento ao culto da nossa Santa Ceia.